Chamar agora para a nossa conversa o deputado do PSD do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, que é o responsável aí pelo grupo de trabalho que vai falar de reforma administrativa, mas também que estuda, recebeu essa incumbência, né, do presidente da Câmara, Hugo Motta, de se debruçar sobre outras medidas estruturais, medidas de médio e longo prazo que podem melhorar as contas públicas. Deputado, muito bem-vindo. Bom dia para o senhor, primeiramente. Eu quero lhe perguntar se o senhor conversou com o Hugo Motta, se soube alguma coisa sobre a reunião de ontem, que envolveu o Fernando Haddad, foi com isso que eu abri aqui o nosso programa, Fernando Haddad, Motta, Alcolumbre e outros líderes do governo. Há uma possibilidade de entendimento, de acordo, como alternativa ao aumento do IOF? Bom dia, Amanda. Você está me ouvindo bem? Sim, te ouço bem. Que bom. Prazer estar falando para você, falando para o UOL. Conversei, sim, com o presidente Hugo Motta ontem pela manhã, logo após essa reunião com o ministro Haddad, a equipe econômica. O presidente Hugo Motta manifestou a satisfação da reunião com a possibilidade, com a informação de que o ministro Haddad e a equipe econômica apresentariam, talvez hoje ou amanhã, as chamadas medidas, de um lado, medidas substitutivas ao IOF, né, e que são medidas de curtíssimo prazo para que se possa resolver a insuficiência orçamentária desse ano, né, haja vista a necessidade de contingenciamento que o governo federal fez de mais de 31 bilhões de reais para poder pagar as despesas correntes obrigatórias. Esse bloqueio foi feito semana passada, então o IOF surgiu como uma majoração da alíquota para que pudesse, esse ano, arrecadar cerca de 20 bilhões de reais e cobrir uma parte desse volume de recursos que foi bloqueado ou contingenciado. E, de outro lado, o que tem cobrado o presidente da Câmara, Hugo Motta, o presidente do Senado, do Congresso, Davi Alcolumbre, são medidas estruturantes, né? Porque o que a gente tem visto, Amanda, ao longo desses últimos 2 anos e meio, é que as medidas fiscais que foram propostas e implementadas pelo governo federal, elas não foram suficientes para que o orçamento da União buscasse o equilíbrio e, obviamente, um superávit para que a gente pudesse estabilizar a dívida, para que nós pudéssemos reduzir a taxa de juros, para que nós pudéssemos aumentar o volume de investimentos públicos, para que se amplie o leque de projetos sociais, para que o país possa, a partir do investimento público, do orçamento público, corrigir desigualdades. Então, o que a gente tem visto é a ausência de medidas, que sejam aquelas medidas, Amanda, que, sabe, aquelas difíceis de tomar, quando a gente, por exemplo, está em casa, né, olhando ali o nosso orçamento, uma família, e que a situação tá difícil, né, e a gente precisa tomar medidas duras, né? Então, deputado... Aquelas medidas que a gente não quer tomar. Então, eu acredito que, para se fazer essa correção, nós não podemos mais adiar as medidas que têm que ser tomadas, aquelas que vão fazer a diferença e que vão corrigir os desequilíbrios do orçamento público federal. Tá bom, deputado. Então, vamos em que medidas que o Congresso está disposto a mexer? E a gente precisa ser bastante sucinto, só tem mais 5 minutos de programa, infelizmente, mas isenções fiscais, de reforma administrativa, que ontem até o Fernando Haddad disse que isso pode acabar elevando o custo num primeiro momento, principalmente com as forças de segurança. Então, no que o Congresso está disposto a mexer? Porque isenção fiscal é um vespeiro. Quando o ministro Haddad fala aí que já tem os super salários, esse projeto já está na Câmara, já enviou desde dezembro do ano passado. Tem outros aspectos da reforma administrativa, a previdência para os militares, isso também já está no Congresso. Quer dizer, por que vocês ainda não se debruçaram sobre esses itens em particular e o que o senhor acha que pode efetivamente ser mexido ainda esse ano? Bom, tem várias perguntas que foram feitas. A primeira delas sobre o comentário do ministro Haddad que a reforma administrativa aumentaria a folha aumentaria a despesa num primeiro momento. Sim. Depende de que reforma administrativa nós estamos falando, por exemplo. Se for a reforma administrativa que foi proposta pelo Ministério da Gestão, sim, vai aumentar a folha, não só num primeiro momento, mas
vai aumentar a folha estruturalmente para frente, tá? Porque tem uma série de conceitos que foram trazidos numa proposta inicial de reforma administrativa, como, por exemplo, incorporação de bônus de desempenho dos servidores públicos. Então, tem uma série de questões que foram abordadas pela proposta apresentada pelo Poder Executivo há cerca de um mês atrás, quer dizer, na verdade, numa medida provisória que se transformou no projeto de lei que nós aprovamos e, no último momento, nós retiramos essa reforma administrativa que foi proposta pelo Ministério da Gestão, e isso sim causaria um aumento da folha. A reforma administrativa que eu tenho coordenado o grupo de trabalho é o contrário, ela vai produzir economia. Não será uma economia de médio e longo prazo, não será uma economia suficiente para nós corrigirmos esses problemas que nós estamos vivendo hoje, tá, Amanda? É importante deixar claro isso. Isso estaria num outro pacote de medidas fiscais e que o presidente Hugo Mota pediu até que eu apresentasse a ele um pouco dessas medidas, como, por exemplo, as chamadas desvinculações do orçamento, que estão implodindo o orçamento por dentro. As desvinculações do salário mínimo aos benefícios previdenciários, as desvinculações da despesa de saúde e educação o crescimento da receita. Não quer dizer que essas despesas estariam sem vinculações, não. Elas podem estar vinculadas, por exemplo, à regra geral do arcabouço fiscal, o que permitiria crescimento acima da inflação, mas um crescimento baseado na disponibilidade orçamentária e não num crescimento aleatório e que ultimamente tem sido maior do que o crescimento do arcabouço fiscal, e isso tem capturado toda a disponibilidade orçamentária do governo federal. Então, assim, é importante a gente separar essas discussões para não gerar confusão e gerar falsas expectativas. A reforma administrativa, o objetivo dela é entregar mais à população. O cidadão paga muito imposto, um imposto quase que de países nórdicos, e tem um serviço de terceiro mundo. Então, o que a gente precisa é melhorar a eficiência do Estado, radicalizar indicadores de desempenho, criar bônus que não sejam bônus. Mas aí a economia com a reforma administrativa não seria tão grande, é isso que o senhor está dizendo? Tem uma estimativa? Há um efeito colateral de uma economia, de uma redução da despesa, de uma redução de folha, mas a ideia da reforma administrativa não é colocar uma meta, por exemplo, de resultado de economia de despesa pública. Entendi, a eficiência do setor público. Agora, deputado, rapidamente, quando o senhor fala dessas outras medidas de desvinculação, piso de saúde e educação, isso é totalmente contrário à pauta agenda desse governo Lula, né, que é um governo de esquerda. Essas medidas são realistas? Elas podem avançar no parlamento? Porque são medidas impopulares, mesmo para os próprios deputados e senadores aprovarem. Amanda, a realidade ela bate a porta, né? Se nós enfrentarmos esse debate como um debate moral, né, sem racionalidade, sem pé na realidade, sem fazer conta, né, sem entender que orçamento tem disponibilidade, né? Assim, eu gosto muito de trazer para a realidade da economia familiar, né? Você pensar na sua casa, né? Se você está gastando mais do que você recebe, por exemplo, de renda, né, de salários, você tem que fazer ajustes, e ajustes que são duros. Ninguém gosta de reduzir a comida na geladeira ou deixar de sair para comer fora com a sua família ou de viajar, mas medidas duras precisam ser tomadas para reequilibrar o orçamento. Isso tem que ser uma pauta que seja uma pauta suprapartidária, não é uma pauta presa à ideologia, é sobre disponibilidade do orçamento. Deputado, nós estamos caminhando para um default, que a gente chama, um shutdown, né? Que o próprio ministro falou. O próprio ministro disse isso. Deputado, só para a gente encerrar, o meu tempo já estourou, inclusive, mas rapidamente, ocorre à mente, quando a gente fala isenção fiscal, é tudo um vespeiro, é tudo super difícil de mexer. Tem algum ponto que o senhor acha que possa ser mexido? Em 30 segundos. Muitos, Amanda, muitos. Nós estamos passando de 600 bilhões de reais de isenções que foram dadas em algum período. E quais, da história, deputado? Quais que podem ser mexidos, assim, muito objetivamente? Todas.
o que eu proponho é um corte linear entre 10% e 15% daquilo que é o que a sociedade produziu de isenção. Por exemplo, se você tem um setor que pagaria um IPI de 18%, paga um IPI de 10%, a sociedade está contribuindo com 8%. Desses 8%, 10% de corte para todos os setores que têm algum tipo de incentivo. Uns têm mais, simples, zona franca, tudo isso, abarca tudo. 10% para todo mundo. Seria a contribuição de setores econômicos, assim como o parlamento tem que dar sua contribuição no corte das emendas, assim como o poder executivo no corte das despesas primárias, apertar o cinto, assim como o poder judiciário na questão dos supersalários e dos penduricários. Eu acho que todos têm que estar à mesa, os estados e municípios também. Se nós não tivermos um pacto para o equilíbrio do orçamento, o Brasil vai continuar tendo Selic de 15%, dívida de 80% do PIB, redução da nota de crédito do Brasil e os preços no supermercado continuam aumentando porque a inflação não vai parar de crescer. Perfeito. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Mercado Aberto. Já está convidado a voltar, porque tem muito assunto ainda para a gente explorar. Obrigada. Bom dia ao senhor. Obrigado, Amanda. Sempre um privilégio falar para vocês.